Oi, seja muito bem-vinda ao programa Autismo e os Florais. Aqui nós falamos sobre os benefícios dos florais no autismo. Eu sou Sara Roder, terapeuta floral, e o tema do nosso vídeo hoje é sobre como você, mãe, pode lidar com sentimentos, emoções e turbilhão de pensamentos quando você recebe a notícia do diagnóstico de autismo do seu filho. Então esse vídeo não é sobre como você pode conseguir um diagnóstico, não, mas é sobre como você lidar o quanto antes com todo esse turbilhão de pensamentos e sentimentos, enfim, com uma sensação de ficar perdida quando recebe o diagnóstico. E por que é tão importante você lidar com tudo isso quanto antes? Porque mais leve vai ficar a caminhada do desenvolvimento do tratamento do seu filho. Vai ficar mais leve para você, para ele e para a família também. E você vai também precisar de ajuda. Como foi o meu caso quando eu recebi o diagnóstico de autismo do meu filho? Primeiramente, eu senti um grande alívio. Por quê? A partir daquele momento, eu tinha um direcionamento, um rumo por onde eu deveria caminhar, mas os desafios vieram, as dificuldades também, e precisei tomar decisões importantes. Ou seja, o peso da responsabilidade também vem. E os florais foram de extrema ajuda nesse sentido. Por quê? Eu consegui tomar as decisões certas sobre o tratamento dele, sobre qual escola ele deveria estudar, por qual terapia ele deveria iniciar, além de ser um auxílio para lidar com os sentimentos de culpa, rejeição, insegurança e medos. E com os florais, a gente vai ajustando a fórmula mediante as situações pelas quais a gente vai passando. Por exemplo, se o seu filho precisar iniciar uma terapia nova num local diferente, com uma profissional que ele não conhece, e ele usar os florais que ajudam a lidar com o novo e o desconhecido, na adaptação do novo ambiente, no relacionamento e na comunicação com a nova profissional. Tudo vai ficar mais fácil para poder fluir melhor para o tratamento dele. Ou você, mãe, talvez se sentir insegura em deixar o seu filho na escola, longe dos seus olhos, sem saber se ele realmente vai conseguir se defender, se a professora vai ter paciência com ele, se ele não vai sofrer bullying com os coleguinhas. Se você aprender a se tratar com os florais, você vai ter coragem e vai passar segurança para ele ao deixá-lo na escola. E se você entender que autismo não é uma doença, como muitas pessoas ainda pensam, mas que apenas é uma outra maneira de viver e ele apenas precisa de ajuda para aprender a se comunicar e se expressar e sair do mundo imaginário dele e vir para o seu mundo. E você vai conhecer um ser maravilhoso, sem malícias, sem mentiras, sem egoísmo, enfim, você vai ser grata por receber um presente desse que é o seu filho. E as vantagens de você usar os florais nesse turbilhão de pensamentos e sentimentos que vem quando você recebe o diagnóstico de autismo é que os florais vão te ajudar a sentir paz. Te ajudam a ter coragem para enfrentar o que você precisa enfrentar. Também te ajudam a ter discernimento ao ouvir opiniões de outros profissionais. Por quê? Não é pelo fato de ser um profissional que ele vai te dar conselhos perfeitos e que o desenvolvimento, o tratamento do seu filho vai ser sem tropeços e sem problemas. Hoje mesmo eu fiz um atendimento onde a mãezinha me contou que ela passou por três profissionais, 3 médicos. Os 2 primeiros não conseguiram enxergar o diagnóstico do filho dela, dar o diagnóstico.
Seu filho não tem nada, seu filho não tem nada. Ele apenas é uma criança infantilizada que precisa crescer. Terceira profissional é que conseguiu dar o diagnóstico correto. E ainda assim, essa terceira profissional deu a entender que os pais não estavam educando corretamente o filho, mas que havia ali um tanto de paparicação, a mãe protegendo o filho, mimando demais. Calma, veja só, você, mãe, ou mãe e pai, de uma criança que ainda não tem o diagnóstico ou recém teve o diagnóstico de autismo, vocês muito provavelmente estão perdidos. Então, como lidar com os comportamentos diferentes, com as atitudes, com as ecolalias, com a dificuldade na comunicação, com a dificuldade de se expressar, com tudo? Como e ainda educar o filho é uma tarefa muito pesada, muito grande. Então, o foco, o momento agora é receber, como você vai receber esse diagnóstico, como você vai iniciar o tratamento e a educação vem junto, vem no decorrer do tratamento. Então, esse não deve ser a sua principal preocupação agora. Caso você ouça conselhos assim, tampe seus ouvidos. Mesmo que seja de um profissional. A gente só entende o que se passa dentro de um lar que recebe o diagnóstico de autismo ou enquanto ainda não recebeu o diagnóstico, a gente não entende enquanto não está embaixo do nosso telhado. Então, qualquer comentário que você ouvir, por exemplo, você está mimando demais o seu filho. Você não sabe dizer não. Você não sabe colocar as regras. Ignore. Isso não é o principal, isso não é o mais importante. O mais importante é você ter o diagnóstico correto e como você recebe, como você lida com esse impacto que você tem na sua vida. Esse é o principal, esse é o mais importante. Mas, Sara, e se eu não quiser usar os florais? O que acontece? Tudo fica mais tenso, mais pesado, mais difícil e consequentemente, acaba demorando mais para você conseguir resultados no tratamento do seu filho. Por quê? Porque os florais te ajudam a colocar em prática aquilo que você sabe, mas não consegue. O seu filho ajuda ele a colocar em prática as orientações, os direcionamentos que ele vai receber. E com as minhas alunas, por exemplo, eu ensino como elas devem fazer o uso dos florais, como escolher a fórmula, como fazer a manipulação e usar para si mesma, para os seus conflitos internos, para o desenvolvimento do filho e também para a família. E você pode pensar assim, Sara, mas eu já vou em psicóloga, ok? E eu não estou falando para você deixar de ir, porém, nas sessões com a psicóloga, onde vai ser trabalhado com a palavra, e algumas técnicas também são importantes, são sim. Porém, com o auxílio integrando os florais, você vai ter resultados mais rápidos. Por quê? Como eu acabei de dizer, os florais vão te ajudar a colocar em prática aquilo que a psicóloga te fala, te orienta, te ensina, te explica, você diz você entende tudo, você concorda, mas na hora você não consegue colocar em prática. Os sentimentos, as emoções são mais fortes e te dominam. Fazendo o uso dos florais, você consegue praticar todo o direcionamento que ela te passar. E onde eu vejo que as mães mais sofrem ao receber o diagnóstico de autismo do filho, ficam desesperadas, como se tivessem recebido uma notícia devastadora. Entram em desespero e muitas caem em depressão. Outras podem ter crises de ansiedade e não são poucos os casamentos que são desfeitos. Então, por onde você deve começar? Seque as suas lágrimas, respire fundo, arregace as suas mangas e saiba que a melhor médica para o seu filho é você
E a melhor terapia é a sua família. E entenda que se você, mãe, não fizer o que precisa ser feito para o seu filho, nenhuma outra pessoa vai fazer ou vai fazer tão bem como você. E como organizar tantas informações que você vai receber sobre o assunto. Pare e olhe para ele, mas olhe com os olhos do coração, olhe com amor. Apenas pare tudo e só olhe. Observe ele, procure saber o que se passa no mundo dele. Você já viu aquele livro mágico de dimensão em 3D? Nesse livro, quando você olha para uma figura, tem vários desenhos, vários traços que não fazem muito sentido. Mas quando você olha por um tempo e você fixa o olhar, você vai conseguir ir avante, enxergar em 3D. Quando você consegue enxergar em 3D, você vê uma paisagem linda, como se fosse um outro mundo encantado. Então, pare, olhe, fixe o seu olhar, observe o seu filho. Entre em 3D, entre no mundo imaginário dele. E quando é o melhor momento para você fazer isso? Quando você estiver sozinha com ele. Você fica mais à vontade e ele também. E isso vai te ajudar a se acalmar, porque você vai entender que existe um mundo mágico depois, através do olhar do seu filho. E você vai estar ali para explorar esse mundo mágico com ele. E depois, ir cativando ele para vir para o seu mundo real. E isso vai ser maravilhoso. Quantas vezes eu parava o que estava fazendo, me agachava para ficar na altura do Henrique e mergulhava no mundo dele. Mundo de dinossauros, mundo de Hot Wheels, mundo da mula sem cabeça. E ele dava muitas risadas. E assim ele começou a falar comigo, se comunicar comigo. E com isso eu consegui ir direcionando ele, explicando os fatos, mostrando as regras. O que era bom e o que não era, o que era certo, o que era errado. E, consequentemente, eu também fui me acalmando. Por quê? Porque eu estava vendo resultados no desenvolvimento do tratamento do meu filho. E de quanto em quanto tempo você deve fazer isso? Pelo menos umas 2 vezes ao dia. Mas, se você quiser um resultado ainda mais rápido, aumente a frequência. E quais os efeitos colaterais que os florais podem causar? Nenhum efeito colateral. Mas, Sara, não são gotinhas que você pinga diretamente na língua, não é remédio, não contém álcool. Como assim não causa efeito colateral? Os florais são essências florais que não são preparadas de nenhuma matéria da planta, mas é preparado através da energia da planta. Por isso que não tem como causar nenhum efeito colateral, apenas benefícios. Mas eu vou te deixar aqui uma dica que já vai te ajudar muito nessa aceitação e em como lidar melhor com seus sentimentos, pensamentos, preocupações quando você recebe o diagnóstico de autismo. Procure ler livros ou assistir filmes que tragam experiências de pessoas, de mães que superaram, que lidaram melhor com essa situação quando receberam o diagnóstico. Até mesmo procure saber mais histórias de outras mães que passaram por situações semelhantes e como lidaram e como superaram. Evite ouvir comentários negativos que não vão te ajudar em nada nesse processo. Por exemplo, essas mães, elas já fizeram o caminho das pedras. Elas já sabem as dificuldades, os possíveis problemas que irão surgir, como lidar, como superar. A experiência dessas mães, sim, pode te ajudar muito nesse processo, nessa superação, e você vai se sentir apoiada para poder iniciar essa caminhada com ânimo, com alegria, pensando positivo e acreditando
que você consegue e seu filho também. Então é isso. Termino aqui mais esse vídeo e a gente se fala no próximo. Um beijo e até lá!